Olá, boa noite. Lula afirma que a inflação está razoavelmente controlada e diz que vai se reunir com produtores para discutir alta dos preços de alimentos. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrega a novo presidente da Câmara os 25 projetos prioritários para a economia, entre eles a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Teto da Igreja de Ouro em Salvador desaba, deixa uma turista morta e pelo menos 5 feridos. Construção é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. No Recife, chuva alaga ruas e aulas são suspensas. Cidade está em estado de alerta. A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação contra uma quadrilha especializada em furto de combustíveis de dutos da Petrobras. As investigações apontam que o crime era financiado com o dinheiro do jogo do bicho. Os agentes estiveram no apartamento do contraventor Vinícius Drummond, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e em Huaraz, em Cachoeiras de Macacu, no interior do estado. Vinícius é herdeiro do bicheiro Luizinho Drummond e vice-presidente da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Ele é apontado pela polícia como integrante da nova cúpula do jogo do bicho da capital fluminense e agora é investigado como mentor da quadrilha que furta petróleo de dutos subterrâneos da Petrobras. De acordo com a polícia, a organização criminosa atua em vários estados do Brasil. O petróleo furtado é vendido como matéria-prima para a produção de asfalto, borracha e plástico. As investigações revelaram que o esquema é estruturado, com divisão de tarefas definidas entre os integrantes da quadrilha. Existe a função da escavação, a função da perfuração, da extração do petróleo, do transporte e da receptação. E dessa vez a gente conseguiu chegar no financiador, que era o contraventor Vinícius Drummond. O que a gente tem percebido já a partir de outras investigações, de outras unidades também, é que a chamada contravenção há muito tempo já deixou de explorar apenas jogos de azar. A investigação também revelou que a locadora de veículos utilizada pela quadrilha é a mesma usada por criminosos envolvidos na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, assassinado em fevereiro do ano passado, em frente à sede da OAB no centro do Rio. O advogado representava uma empresa de apostas online. Também foram alvos da operação os seguranças de Vinícius, que chegaram a ser levados para prestar depoimento. Celulares, cerca de R$200 mil em dinheiro e joias foram apreendidos. Segundo a polícia, só este relógio encontrado na casa de Vinícius Drummond é avaliado em quase R$500 mil. Além do prejuízo financeiro para a Petrobras, a quadrilha comete crime ambiental. Existe um perigo de contaminação de leito de rio, de lençóis freáticos, de desabastecimento de água de diversos municípios. E além do risco de incêndios e explosões que podem causar vítimas fatais. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um integrante do PCC procurado por tráfico de drogas e homicídios na Bahia. Ainda era madrugada quando os agentes da divisão de captura saíram para cumprir o mandado de prisão. Escondido no quarto de uma residência na zona leste da capital, os policiais encontraram Jodevson Novaes dos Santos, conhecido como Pica-Pau. Segundo a polícia, o criminoso usou o filho de 2 anos como escudo, na tentativa de não ser preso. Ele é acusado de chefiar o tráfico e homicídios na cidade de Santo Antônio de Jesus, no interior baiano, e estava foragido há quase 5 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o traficante passou por exame de corpo de delito e será encaminhado ao seu estado de origem, onde ficará à disposição da Justiça e cumprir pena pelos crimes praticados. Essa semana, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, fez aniversário. São 190 anos de um parlamento que é responsável por fiscalizar as ações do Executivo do Estado e criar leis. Hoje foi realizado um evento em comemoração à data. A cerimônia começou com o pronunciamento do presidente da Alesp. O parlamento permaneceu firme em sua missão de representar a vontade do povo e sempre serviu como trincheira na defesa dos valores democráticos. Paulistanos contam com o parlamento desde 1835. A instituição passou por diferentes sedes. Antes de chegar ao Palácio 9 de Julho, ao lado do Parque Ibirapuera, passou pelo Palácio das Indústrias, na Praça João Mendes, no centro da capital, e pelo Palácio do Governo, a primeira casa da Alesp, onde fica hoje o pátio do colégio, também no centro. Mas tiveram também momentos turbulentos.
Durante a ditadura militar, a Alesp chegou a ser fechada. Cada vez que houve um ataque à Assembleia Legislativa ou às casas do povo, ela sempre voltou com muito mais força, com muito mais vigor. Não é diferente a nossa Assembleia. Em seus 190 anos de história, o Parlamento Paulista criou e aprovou normas que tiveram impacto nacional e viraram um modelo de políticas públicas, como a Lei Antifumo de 2009, que representou um marco para o consumo de tabaco no Brasil. Muito antes disso, a educação também foi contemplada com a obrigatoriedade do ensino primário, em 1892. E até este local onde nós estamos, o Memorial da América Latina, nasceu de um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A Alesp conta com 94 deputados responsáveis por aprovar o orçamento do estado mais rico do país. Este ano, orçado em 372 bilhões de reais. Uma Assembleia Legislativa que está antenada com a questão do custeio, está antenada com a questão do envelhecimento da população, da longevidade. E para cada um desses temas, uma série de proposições, deliberações, discussões, debates, que no final constrói um grande arcabouço, constrói norma, constrói caminho, constrói política pública. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou hoje que vai colocar 2 guardas civis metropolitanos nas 20 escolas da capital paulista com mais violência. Nunes afirmou ainda que quer ampliar o projeto para todas as escolas públicas, mas não especificou quando. O anúncio foi feito durante um evento que marca a volta às aulas na rede municipal de ensino. A questão da segurança é fundamental, né? A gente começou hoje um piloto em 20 escolas. A gente começa com 20, serão 2 GCMs que vão estar aqui o tempo inteiro acompanhando na entrada, na saída, dentro aqui do ambiente, com a orientação da diretora, a diretora que vai orientar como é que ele vai poder ajudar nesse trabalho. Hoje, mais de 1 milhão de estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo voltou às aulas. E nesse retorno, surge uma preocupação: o peso da mochila. Mas, afinal, como calcular o limite de carga apropriada para as crianças poderem carregar o dia todo? Veja na reportagem da Júlia Firmino. Carregar estojos, cadernos e livros diariamente nessas mochilas chega a causar dor nas costas. Você carrega muito livro, muito material e fica pesado. Às vezes sinto nos ombros. Principalmente nas costas, né? Porque eu ainda ando muito. Você vem andando para a escola? Vem. A Maria Eduarda divide bem os itens na mala para distribuir o peso. Eu separo cada coisa em um bolso, aí fica mais leve. Para evitar dores da coluna, estudos indicam que ao usar a mochila, o estudante deve estar com ela rente às costas, bem ajustado ao corpo e que o peso não deve ultrapassar a 10% do peso de quem está com o acessório. Ou seja, a mochila tem que pesar 10% do peso de quem está carregando. Então, se o estudante pesa 50 quilos, a mochila tem que pesar no máximo 5. A gente pode selecionar o estilo da mochila de acordo com a necessidade da criança. Poxa, eu preciso carregar mais livros naquele dia, ou carrego bastante apostilas e livros diariamente. Poxa, e ando uma distância grande? E se a gente adaptar então para uma mochila de rodinha nesse caso? Talvez isso fique legal e mais confortável para a criança. Nesse colégio, algumas medidas preventivas foram tomadas para que os alunos evitem carregar tanto peso. O número de livros foi reduzido e as apostilas são distribuídas ao longo do ano. Ao invés da gente carregar aqueles livros durante o ano inteiro, de janeiro a dezembro, o aluno carrega somente o conteúdo que ele vai consumir naquele trimestre. E mesmo com tudo isso, é importante que os alunos pratiquem atividades físicas, ou seja, menos telas e mais brincadeiras. Vamos colocar essas crianças para se mexerem. A gente precisa de um bom suporte muscular, né? Os ossos e articulações, eles precisam até do impacto de uma atividade de corrida, por exemplo, para se adaptarem à função, né? Se a gente fica só na tela parado numa função, vai ficar adaptado àquilo lá. Aí qualquer atividade que exige um pouco mais da força, por exemplo, carregar uma mochila, pode impactar e pode dar dor nas costas. Na Bahia, uma mulher morreu e pelo menos 5 pessoas ficaram feridas após o desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador. A vítima é a turista paulista Júlia Pancioni Rigueto, de 26 anos. Segundo a Polícia Civil, ela morreu no local. Imagens gravadas por testemunhas mostram os estragos. A igreja ficou coberta pelos destroços.
Considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, a Igreja do Ouro, como era conhecida, enfrentava problemas estruturais. O templo foi construído no início do século XVIII, tinha área interna revestida de ouro e era tombado. Em nota, o Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional manifestaram pesar pelo desabamento da igreja e expressaram solidariedade aos familiares das vítimas. Em meio à redução dos pontos de alagamento, os moradores do bairro Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, começam a lidar com um problema comum durante o período das chuvas: a chegada de doenças transmitidas pela água contaminada. Ainda tem muita rua alagada no Jardim Pantanal. Para sair de casa, é preciso passar por um cenário como esse, de lixo e lama. Nesse barraco, roupas, brinquedos e alimentos misturados com uma lama suja. O risco de contrair uma infecção está por toda parte. Leptospirose, dengue, hepatite, tétano. As pessoas ficam mais sujeitas ao contato com animal peçonhento, escorpião, cobra, né? Aranha. Existe também as micoses de pele, as doenças diarreicas, né? Que são muito frequentes pela contaminação da água. Febre, dor de cabeça, ânsia de vômito, alergia, tuberculose. Tem um monte de doença que está rolando aí por causa dessa água que está parada há 6 dias já, né? A leptospirose é transmitida pela urina de rato e pode levar à morte. Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, neste ano, 4 pessoas já morreram vítimas da doença. Em 2024 foram 16. Em 2023, 19. Se a bactéria vai entrar, ela vai fazer uma série de alterações no corpo, principalmente hepáticas, né? Então, a pessoa vai começar com febre, calafrios, enfim, muita dor no corpo. Os médicos recomendam às pessoas que tiverem contato com a água de enchente, de alagamentos e perceberem que não estão se sentindo bem, elas devem procurar uma unidade de saúde. Isso porque doenças como dengue, leptospirose e hepatite têm sintomas semelhantes, mas o tratamento é diferente. Não tome nada e vá para o serviço de saúde, porque aí a gente vai poder fazer o diagnóstico correto e até indicar o medicamento correto a ser tomado, porque existem casos que podemos usar dipirona para baixar a febre, outros casos não. Tem casos que podemos usar o paracetamol para baixar a febre, que é o Tylenol, né, o nome comercial mais frequente, outros não. Então o médico precisa avaliar até para poder indicar quais remédios para aqueles sintomas a pessoa pode tomar. Recife e região metropolitana tiveram hoje um dia de caos provocado pelas fortes chuvas. A população enfrentou alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra. Foram confirmadas 3 mortes por causa da tempestade. As avenidas e ruas de Recife ficaram completamente alagadas. Em apenas 3 horas, o Recife recebeu um volume de chuvas superior ao que era esperado para todo o mês de fevereiro. Às 10h20 da manhã, a Prefeitura da capital pernambucana emitiu um alerta vermelho, orientando a população a ficar em casa, exceto se houver risco de deslizamento, inundação ou desabamento. A cidade está subindo um alerta para alerta máximo. A gente, nesse momento, tem um VCAM, é um vórtice ciclônico de altos níveis atuando sobre a cidade e que nas últimas 3 horas teve uma intensidade acima do que era esperado. Mostrar para vocês que nas últimas 3 horas a gente teve um volume de chuva superior a todo esperado para o mês de fevereiro. Aqui, ó, Cordeiro, por exemplo, 92 milímetros, quando a gente tem o esperado para todo o mês de fevereiro, 91,4. Isso é a média dos últimos 20 anos. No centro da cidade, um homem morreu. A suspeita é de que ele teria sofrido um choque elétrico. De lá, daqui assim, chegou ali, ele entrou. Choque. Por causa da grande quantidade de ocorrências, a prefeitura instalou uma força-tarefa. Na zona norte, uma árvore caiu em cima de um carro. Já na zona sul da cidade, um supermercado registrou vazamentos no teto.
Devido às fortes chuvas, as aulas nas creches, escolas estaduais e municipais do Recife e de algumas cidades da região metropolitana foram canceladas. A Universidade Federal de Pernambuco também suspendeu as atividades hoje. Além disso, o ramal centro do metrô do Recife não funcionou por causa da tempestade. Estou na estação do Barro, mas não tem como pegar o metrô. Já fecharam já, tá tudo parado. Com o solo encharcado, a Companhia Pernambucana de Saneamento suspendeu por segurança o abastecimento d'água em áreas de morro de 7 cidades de Pernambuco. A medida tem como objetivo evitar danos às tubulações. Em Jaboatão, região metropolitana, o rio Duas Unas atingiu a cota de alerta no final da manhã. A tempestade também atingiu o litoral, o agreste e a zona da mata do estado. Na orla de Boa Viagem, por causa da inundação, os bombeiros tiveram muito trabalho. Durante a tarde, o alerta vermelho para chuvas intensas foi renovado também para todo o litoral de Pernambuco. A gente vive em constante estado de suspense, né? Quando chega o verão, essa época de fortes chuvas. Igor Silveira, conta pra gente como ficam os próximos dias no Recife e também no restante do país. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Ainda tem previsão de chuva amanhã e nos próximos dias. É aquela chuva de verão, esquenta bastante durante o dia, mas à tarde essa chuva pode ser forte e volumosa e cair em pontos isolados, como a gente observa aqui no mapa. Amanhã em São Paulo não vai ser diferente. A temperatura fica alta com as máximas, chegando na casa dos 32 graus. Essa temperatura deve se manter até o próximo domingo. A chuva também começa a perder força, principalmente no fim de semana, mas esquenta bastante, viu? No Rio de Janeiro, a temperatura segue alta por lá, o sol está garantido, máxima chegando na casa dos 39 graus. Belo Horizonte, 32 graus sem previsão de chuva, e Vitória no Espírito Santo, a mesma temperatura e não deve chover também. Agora, o IMET, ele emitiu 3 alertas para chuva severa em Alagoas. Gente, em 1 hora choveu 66 milímetros em Maceió, 82% do esperado para todo o mês de fevereiro. A chuva foi tão forte que a enxurrada carregou um ciclista aí para debaixo de um carro. Assustadora essa imagem, né? Amanhã não vai ser diferente, ainda tem previsão de chuva por lá e em todo o litoral nordestino. O sol só está garantido no interior da Bahia. Na região norte e no centro-oeste, a chuva continua principalmente no período da tarde. Agora no sul do país, tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina e agora também no Rio Grande do Sul. Só que por causa da onda de calor, a temperatura segue alta por lá. Máxima chegando na casa dos 35 graus amanhã em Porto Alegre. No centro do país, os termômetros registram 33 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou a ampliação do prazo de pagamento de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. O repórter Igor Damasceno acompanha essa notícia ao vivo de Brasília, nos traz mais detalhes. Igor, boa noite. O governo está fortemente empenhado, em ampliar, expandir as opções de crédito aí para a população brasileira, e um desses meios é ampliar aí o tempo de pagamento para o crédito consignado. Como é que fica? Amanda, Augusto, boa noite para vocês, boa noite também para todos que nos acompanham. Com a nova medida, o prazo de pagamento dos empréstimos passa a ser de 84 meses, o equivalente a 7 anos, para até 96 meses, ou seja, 8 anos. O empréstimo consignado permite que o desconto seja feito diretamente na folha do pagamento do beneficiário. Pela regra, eles podem comprometer até 45% da renda mensal. Segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupe, a expectativa é que a prestação, o valor do empréstimo, seja diluído em mais prestações, o que, consequentemente, diminui o impacto na renda do beneficiário. Além do empréstimo consignado, a ampliação do prazo também se aplica no cartão de crédito do consignado e também no cartão consignado do beneficiário. Mas atenção, essa nova medida vale apenas para aposentados e pensionistas do INSS e para beneficiários do BPC. Essa nova regra vai passar a valer a partir de amanhã, dado
data em que a Previdência Social vai publicar a portaria no Diário Oficial da União. Cerca de 48 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. Perfeito. Obrigado, Igor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, os projetos prioritários do governo. Um dos destaques é a reforma tributária sobre a renda, que prevê isentar quem ganha até R$5 mil. A lista elaborada pela equipe econômica do governo contém 25 iniciativas, das quais 15 ainda dependem da apreciação do Legislativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que 8 propostas já estão em tramitação, enquanto outras 7 ainda devem ser enviadas nas próximas semanas. Entre os principais pontos estão a regulamentação econômica das Big Techs, a limitação dos supersalários, a reforma na Previdência dos militares, a modernização do marco legal de preços de medicamentos e o avanço na implementação do mercado de carbono. A reforma do imposto de renda, promessa de campanha do presidente Lula, também entrou na lista de prioridades. O governo quer isentar contribuintes que ganham até R$5 mil por mês. O texto ainda está em fase de elaboração, mas Fernando Haddad garantiu que nenhuma renúncia fiscal vai ser feita sem compensação. A fala pode ser um aceno para o mercado financeiro, que pressiona o governo federal para evitar gastos e aumentar a arrecadação. Nunca vai haver uma bala de prata. Mesmo a reforma tributária, com toda a sua grandeza, ela tem repercussão no PIB, mas diluída no tempo. Então, é tijolinho por tijolinho que nós vamos construir uma economia mais robusta. Hugo Mota disse que a Câmara vai analisar os projetos do governo com cautela e reforçou que o parlamento tem um compromisso com a situação fiscal do país. Nós ouviremos sempre o nosso colégio de líderes, dividiremos sempre essas responsabilidades e também não seremos nunca um presidente que estará criando algum fantasma, algum obstáculo sem que ele verdadeiramente exista. Saiba que nós temos todo o intuito, todo o espírito de ajudar nessa agenda, porque é uma agenda de país. O Brasil tem um grande desafio econômico para o ano 2025 e nada melhor do que essa cooperação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que a agenda aqui seja priorizada e possamos entregar o melhor para a sociedade brasileira. O presidente Lula disse em entrevista a rádios de Minas Gerais que a inflação está razoavelmente controlada, mas está preocupado com o preço dos alimentos. O presidente afirmou que leva a inflação muito a sério e está adotando medidas para controlar os preços. O governo aposta no aumento da próxima safra e anunciou hoje o investimento de mais de 7 bilhões de reais para o escoamento da produção. Já o preço da carne é outra preocupação. A verdade é que em 2023 a carne caiu 30%. E depois ela voltou a subir. Eu tenho uma reunião essa semana com o pessoal da carne, com o pessoal do Ministério da Agricultura, para que a gente encontre uma solução de fazer com que esse alimento chegue na mesa do trabalhador, compatível com o poder aquisitivo do trabalhador. Lula também demonstrou inquietação com o recente reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Ele alertou para o impacto no transporte e, consequentemente, no custo dos alimentos. O presidente comentou ainda o impasse sobre a exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia e disse que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não é responsável. Nós então precisamos fazer um acordo, encontrar uma solução em que a gente dê garantia ao país, ao mundo e ao povo da margem equatorial de que a gente não vai, detonar nenhuma árvore, nada do Rio Amazonas, nada do Oceano Atlântico. Nós, do governo, vamos ter que encontrar uma solução para que a gente explore essa riqueza, se é que ela existe, em benefício do povo brasileiro. A produção industrial cresceu 3,1% no Brasil em 2024. O índice é positivo mesmo após o último trimestre do ano registrar recuo de 1,2% na produção. As indústrias de automotores, eletrônicos e máquinas elétricas foram as que mais contribuíram com o desempenho do setor. O resultado é o terceiro melhor dos últimos 15 anos. O governo federal deve publicar um novo edital para o concurso nacional unificado no próximo mês. O anúncio ocorre um dia após a divulgação das notas da primeira edição do CNU.
Pois é, 6.640 candidatos foram aprovados e vão ocupar vagas em 21 órgãos públicos. Outros 16 mil estão na lista reserva. Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a nova edição do concurso terá um número menor de vagas. Esse concurso, claro, pelo represamento que havia, houve uma quantidade de carreiras e cargos gigantesca, né? Não tende a ser o caso do próximo, né? Ele vai ter um número menor, mas a gente acha que ainda assim será super atrativo. A gente espera um pouco, talvez ali no finalzinho, até o finalzinho do primeiro trimestre, o edital. A prova a gente gostaria de repetir em agosto, a gente ainda não sabe se vai ser possível por conta do prazo do edital. A Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar o controle de postos de combustíveis e refinarias pelo crime organizado. O anúncio foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski após a primeira reunião do Núcleo de Combate ao Crime Organizado. O ministro disse que esse setor sempre foi atrativo por causa do grande número de pagamentos feitos em dinheiro e sem nota fiscal, o que obviamente facilita a lavagem de dinheiro. Esse é um setor que está causando enormes prejuízos à economia do país, não só porque é um setor que sonega bilhões de impostos, como também promove a lavagem de dinheiro, a adulteração de combustível e também a formação de cartéis. É por isso que a presença do CAD se justificou nesta reunião. Eu tenho a impressão que agora, com essa união de esforços, nós poderemos atacar esta infiltração do crime organizado. Temos certeza que agora podemos fazer um combate mais efetivo. As instalações de uma organização internacional que atende imigrantes venezuelanos em Roraima foram reabertos hoje provisoriamente. O local foi fechado após a suspensão dos envios de recursos do governo dos Estados Unidos. Nos espaços reabertos em Boa Vista e Pacaraima, a bandeira dos Estados Unidos foi tampada. As 4 instalações oferecem água potável, banheiros, chuveiros e espaços para higiene pessoal de graça. É uma garantia de dignidade para as pessoas que não têm esse acesso fácil, né, à água de qualidade, acesso a saneamento. Ter um lugar seguro e um lugar que, de fato, consiga garantir a dignidade das pessoas. Os locais são mantidos pela Caritas, instituição ligada à Igreja Católica. Para conseguir atender 1.000 usuários todos os dias, são necessários R$4 milhões por ano. Todo o serviço era financiado pelo governo americano, que comunicou a decisão do presidente Donald Trump de suspender os repasses imediatamente por 90 dias. A gente não esperava a suspensão e isso, consequentemente, foi o que fez ser necessário suspender esse funcionamento das instalações. A retomada do apoio humanitário foi possível com doações e recursos próprios da Caritas, mas o valor só vai possibilitar o funcionamento do projeto pelos próximos 10 dias. O horário de atendimento também precisou ser reduzido. A gente tem tentado dialogar, então nesse período o que a gente tem feito mesmo é tentar encontrar outras formas de apoio, de ajuda, para tentar conseguir fazer com que essa ação tão bonita e importante continue. A Polícia Civil de São Paulo afastou o diretor do presídio da polícia após a força-tarefa que investiga o assassinato de Vinícius Gritzpar encontrar 23 celulares nas celas onde estão presos os agentes denunciados pelo delator do PCC por envolvimento com o crime organizado. Os detidos faziam contato com pessoas de fora do presídio para atrapalhar as investigações e coagir testemunhas. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que restringe operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Vamos a Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso, que tem as informações. Oi, Amoroso, boa noite. Esse julgamento só começou, né? Está longe de acabar, mas já temos o voto de Luiz Edson Fachin, o relator, é isso? Exatamente, Amanda. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. E um julgamento que, na verdade, começou lá em novembro do ano passado, quando houve uma sessão que serviu para ouvir todos os envolvidos neste processo. A ação aponta uma série de violações de direitos garantidos na Constituição na atuação de agentes de segurança nas comunidades do Rio de Janeiro. Como você mesmo já disse, o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, foi o único a votar hoje. E durante a leitura deste voto, que foi extensa e durou a sessão inteira praticamente,
especificamente do dia de hoje, Fachin afirmou que este julgamento sobre a questão da DPF das favelas ele é importante muito para os civis, mas também para os próprios militares. O ministro Fachin afirmou ainda que a questão dos problemas de segurança do Rio de Janeiro, eles são graves, mas não podem servir como desculpa para ações preconceituosas e violentas nas comunidades. Esse julgamento deve voltar daqui 3 semanas ou um mês, segundo o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. A gente selecionou um trecho dessa leitura do voto do Edson Fachin, que foi feito durante o dia de hoje. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Este julgamento é uma oportunidade de reconhecimento de uma injusta discriminação histórica que vitima milhões de pessoas residentes nas comunidades do Rio de Janeiro. O controle de territórios por organizações criminosas é, sim, um problema grave e real, mas a redução de tais espaços, a ideia de complexos territoriais criminosos a serem militarmente combatidos e confinados é uma simplificação que naturaliza um grau inconcebível de violência por parte do Estado. Pois é, a chamada DPF das favelas tem gerado polêmica para as autoridades do Rio de Janeiro. Ela prejudica a eficácia das ações policiais. A ADPF 635, um instrumento que questiona a letalidade das ações policiais, era uma demanda de entidades e movimentos sociais do Rio e foi protocolada em novembro de 2019 pelo PSB. Em junho de 2020, o ministro do STF, Edson Fachin, deu decisão provisória que determinava a preservação de cenas de crimes, restringia a atuação da polícia perto de escolas e hospitais e proibia o uso de helicópteros como plataforma de tiro. A decisão causou polêmica e outras medidas foram adotadas. Uma delas, a obrigação de justificar a ação e comunicar ao Ministério Público com antecedência. Outra foi a adoção pelas polícias do uso das câmeras corporais e em viaturas. As restrições valeriam durante a pandemia, mas se estenderam. Para as autoridades, a medida prejudicava o combate à criminalidade. O Rio está sofrendo efeitos colaterais gravíssimos dessa questão da DPF. Então, a gente tem alguns conceitos a gente precisa que sejam derrubados e qualquer acordo que venha no sentido de melhorar a atividade policial, mas tirar da DPF essas barreiras da atuação policial são bem-vindas. O que a gente tem visto na cidade o tempo todo é um aumento da ocupação territorial pelo crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. Em qualquer lugar que se vá, o que a gente percebe é o aumento dessas barreiras, impedindo a livre circulação das pessoas. Para esta especialista, a ADPF não impede o trabalho da polícia. Ela, de modo algum, visa proibir a realização de operações. Ela visa apenas a tornar essas operações mais transparentes e impedir que a polícia pratique crimes durante operações policiais, invasões indevidas de domicílio, execuções sumárias, e aumentar a prestação de contas em relação à motivação dessas operações, para que elas sejam baseadas em investigações, para que elas sejam realizadas com base em protocolos claros, visando a defesa da vida dos moradores que não tem nada a ver com as redes de tráfico de drogas ou de milícias. Apesar das restrições, em quase 5 anos o número de operações nas favelas do Rio de Janeiro aumentou. Mas, ao mesmo tempo, um estudo do Ministério Público aponta que a letalidade nessas ações diminuiu. A pesquisa encaminhada ao STF mostra que nos primeiros 4 meses de 2019, o Rio teve 560 mortes por intervenção de agentes do Estado. No mesmo período de 2024, foram 205. O governador Cláudio Castro afirmou que as operações vão continuar. Quando a gente vai colocando o dedo na ferida, chegando próximo de lideranças, de como tem acontecido, há uma reação da criminalidade. O que eu queria dizer para a população é que a gente não vai retroceder em nada. A Polícia Federal apreendeu 4 fuzis de uso restrito dentro de um veículo na Via Dutra. As armas estavam escondidas junto com uma maleta de dinheiro no porta-malas de um carro que tinha como destino o Rio. Segundo os agentes, os fuzis pertencem a uma loja de Jaú, que fica no interior de São Paulo, e não tem autorização para comercializar esse tipo de armamento.
A polícia informou que não há registro de extravio ou furto dessas armas, o que reforça a suspeita de envolvimento da empresa no esquema criminoso. O motorista foi preso em flagrante. O influenciador digital Nego Di virou réu novamente. Ele é acusado de fraudar uma rifa que tinha como prêmio um carro de luxo avaliado em mais de R$500 mil. A esposa dele também é acusada pelo crime de lavagem de dinheiro. O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, se tornou réu novamente, desta vez pelos crimes de lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal e, mais uma vez, por estelionato. Segundo o Ministério Público, ele fraudou uma rifa virtual cujo prêmio seria um Porsche avaliado em mais de R$500 mil. A esposa de Nego Di, Gabriela Vicente de Souza, também foi denunciada por participação no esquema, que movimentou mais de R$2,5 milhões. A apuração do MP aponta que o influenciador transferiu o veículo para terceiros antes de concluir o sorteio e adquiriu o próprio número sorteado, além de suspeitarem que o vencedor anunciado nunca tenha existido. A defesa nega as acusações e afirma que provará a inocência do casal. Criminosos estão usando o programa Voa Brasil do governo federal para aplicar golpes. O benefício disponibiliza passagens aéreas por no máximo R$200 para aposentados de INSS. Neuza tentou comprar passagens para o Rio de Janeiro e para Recife no site oficial do programa Voa Brasil. Não conseguiu e depois recebeu uma oferta no Instagram. Dei e-mail. E aí dei dados meus e tal. Mais tarde um pouco eu penso assim, falei, cara, cadê? Eu não recebi o e-mail, né? Da minha adesão pelo programa. Aí a ficha caiu. Os golpistas ainda cobraram uma taxa de R$ 75 que ela pagou via Pix. Você se acha esperta, você acha que você dá conta que nada disso vai acontecer. E pela primeira vez aconteceu. O Ministério de Portos e Aeroportos confirmou que sites e perfis falsos nas redes sociais têm utilizado o nome do programa Voa Brasil para capturar dados pessoais. Os golpistas induzem os usuários a fornecer CPF e senha do portal gov.br e ainda cobram uma taxa de adesão e cadastro. Os criminosos criam páginas virtuais que imitam canais oficiais do governo. Para me fornecer meu CPF, minha senha, deixa eu verificar se esse telefone, se esse site realmente é governamental, deixa eu ler sobre o tema para justamente me precaver de estar fornecendo uma informação para o eventual golpista. Lançado em julho do ano passado, o Voa Brasil beneficia aposentados com passagens aéreas de até R$200 o trecho. As regras permitem até 2 voos por ano para quem não viajou de avião nos últimos 12 meses. O Ministério de Portos e Aeroportos alerta que as passagens só podem ser compradas no site oficial do programa e não há taxa de adesão. Não faz sentido o governo te beneficiar por um programa e te cobrar por isso. Então, sempre desconfie de eventual cobrança e de eventual solicitação de dados pessoais. Não forneça. O Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite. Nos vemos amanhã. Até lá.